Primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala de animal print, a gente não tem só a onça. Animal print é toda e qualquer estampa de animal. Então, a gente vai ter a estampa de onça, de vaca, de cobra, de girafa, de zebra. Então, a lógica que a gente vai seguir aqui para a estampa de onça, a tal da onça rica versus a onça pobre, vocês vão pegar essa mesma lógica para para todas as outras estampas de animal, ok? E eu vou partir, o início, o princípio de tudo é que você entenda que existem 3 animais que são muito parecidos, que são onça pintada, leopardo e guepardo. A onça pintada, eu acho que ela é típica do Brasil, ali da região do Pantanal. A gente tem o leopardo, que a gente também já encontra em outros continentes, e a gente tem o guepardo, que eu acho que é mais específico da região ali da África, das savanas africanas. Esses 3 animais são muito parecidos. E por que eu estou falando isso? Porque na hora de você escolher a tal da estampa de onça, às vezes você pode estar escolhendo uma estampa de leopardo ou até mesmo de guepardo. E aí, por isso, é importante que você entenda a diferença entre esses 3. Primeira coisa, a onça pintada é manchas. Essas manchas a gente chama de rosetas. E por que a gente chama de rosetas? Porque elas parecem, né? São similares às rosas, né? Às flores. E a gente chama de roseta essas manchas. E as rosetas são grandes e possuem pintas pequenas no seu interior. Já o leopardo tem rosetas que são bem menores, são mais compactas e não, muitas vezes não possuem essa pinta no interior. Já guepardo é o mais diferente, porque não tem rosetas. O guepardo, diferentemente da onça pintada e do leopardo, tem pintas. E aí, Thaís, por que você está falando isso? Porque a coisa mais importante para você entender é que a onça... Qual é o grande X da questão quando a gente pensa em onça rica versus onça pobre? A onça rica vai ser aquela que mais se parece com o animal de verdade. Por isso que eu fiz essa diferença de onça, guepardo e leopardo, porque às vezes a estampa ela vai estar mais parecida com leopardo ou mais parecida com guepardo. E eu tenho 2 estampas. Eu tenho a estampa da direita e eu tenho a estampa da esquerda. Percebam que essa que tem um xizinho vermelho, ela não tem absolutamente nada a ver com a onça de verdade. Ela não se parece com a onça de verdade. Já a outra blusa, a blusa, né, que é toda fechada, ela é igual à onça. Então, gravem muito assim essa informação. Onça rica é a que se parece com o animal de verdade. Onça pobre é a que não tem nada a ver com o animal de verdade. E aí a gente quebra o primeiro mito sobre a onça rica versus a onça pobre. Que o primeiro mito é: onça rica é apenas encontrada em lojas que são mais caras. E isso é um mito. A onça rica é a que se parece com o animal. E aí a onça pobre é a que não se parece. E a tal da onça pobre, minha gente, a gente encontra em lojas mais baratas e em lojas mais caras. Você encontra a onça pobre até mesmo nas grandes maisons como a Dolce & Gabbana. Você encontra a onça pobre na Dolce & Gabbana. Então, não é sobre o valor da peça, não é sobre a loja, sobre o lugar que você compra. É sobre ser ou não parecido com o animal de verdade. Consegue entender isso? E aí, com essa chave virada, gente, vocês vão chegar numa Renner, numa C&A, numa Zara ou numa Dolce & Gabbana, e a primeira coisa que você vai fazer quando você for olhar, eu quero comprar uma estampa de animal print, é você observar se parece ou não com o animal. Mas antes,
questão de curiosidade, né, para vocês. Não sei quantos gostam um pouco de história de moda, mas a estampa de onça, ela foi, por muito tempo, ela foi considerada como algo brega. E muito disso se deve ali na década de 80, que foi um período da moda com muitos exageros, né? Então a gente vê as cores super vibrantes, as maquiagens muito fortes, né? Aquele blush marcado rosa, aquele batonzão pink, aqueles cabelos, né? Muito exagerados. Ali na década de 80, as onças, elas eram usadas e também muito associadas a essas cores vibrantes, num visual muito maximalista. Então, as pessoas começaram a considerar a onça como algo brega. E isso foi um estigma que foi passado por muito tempo. Então, hoje em dia, a onça não é considerada brega. Mas, se você usa uma estampa de onça, principalmente se for no vestuário, nas peças, né, de roupa, é mais fácil você construir um visual brega, porque é um elemento visual que chama muita atenção. E aí a gente precisa ter todo um cuidado para que essa estampa ela brilhe sozinha, para que essa estampa fique com um visual em que ela é, de repente, a peça statement e as outras peças elas vão harmonizar, sem ficarem disputando por atenção. E aí, gente, uma dos erros que é já começar comprando uma estampa de onça pobre. Já é um erro que você já começa, muitas vezes, prejudicando todo o seu look.